Monarquia absolutista para monarquia parlamentarista. Tópicos. O primeiro tópico, principais características da monarquia absolutista na França pré-revolucionária. Segundo tópico, como a Revolução Francesa levou à transição da monarquia absolutista para a monarquia parlamentista. Terceiro tópico, quais foram as principais medidas e eventos que marcaram essa transição. Tópico 1. A monarquia absolutista na França pré-revolucionária era caracterizada pelo poder centralizado nas mãos do monarca, geralmente um rei. Inclui controle total sobre o governo, ausência de limites constitucionais ao poder real, sistema de tributação desigual e a influência da nobreza. O rei Luís XVI é um exemplo notável desse período, consolidando o absolutismo com sua frase "O Estado sou eu". Francia, c'était Paris et Mbappé! A Revolução Francesa desempenhou um papel fundamental na transição da monarquia absolutista para a monarquia parlamentarista. A insatisfação popular com a monarquia absoluta, a desigualdade social e os problemas econômicos levaram à convocação dos Estados Gerais. O surgimento da Assembleia, a Revolução Francesa desempenhou um papel fundamental na transição da monarquia absolutista para a monarquia parlamentista. A insatisfação popular com a monarquia absoluta, a desigualdade social e os problemas econômicos levaram à convocação dos Estados Gerais. Tópico 2, parte 2. O surgimento da Assembleia Nacional consistente e a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão refletiram buscar por direitos individuais e participação política. O colapso da monarquia e a ascensão da república marcaram uma mudança significativa, sinalizando o declínio do absolutismo em favor de uma forma mais representativa do governo. Essa transição contribuiu para o estabelecimento de princípios parlamentaristas na França. A convocação dos Estados Gerais, 1789. A crise financeira levou Luís XVI a convocar os Estados Gerais para encontrar soluções. Isso desencadeou eventos que levaram à formação da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, 1789 a 1791. Formada pelos representantes do Terceiro Estado, a Assembleia Nacional Constituinte foi responsável pela redação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que enfatizava princípios como liberdade, igualdade e fraternidade. Queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. O povo parisiense, em busca de armas e simbolizando a resistência ao absolutismo, tomou a Bastilha. Esse evento é considerado um marco inicial da Revolução Francesa. Abolição dos privilégios, 4 de agosto de 1789. A Assembleia Nacional aboliu os privilégios feudais, igualando os cidadãos perante a lei. Constituição de 1791. A França adotou uma nova Constituição, estabelecendo uma monarquia constitucional e criando uma Assembleia Legislativa. Execução de Luís XVI, 1793. A execução do rei marcou o fim simbólico da monarquia e a ascensão da república. Reinado do Terror, 1793 a 1794. Sob o Comitê de Salvação Pública, liderado por Robespierre, ocorreu uma fase radical da Revolução com perseguições políticas e execuções em massa. Diretório, 1795 a 1799. Após o período do terror, o Diretório assumiu o poder, estabelecendo um governo moderado antes do golpe de Napoleão Bonaparte. Esses eventos culminaram na transição da França de uma monarquia absolutista para uma república parlamentarista, refletindo mudanças sociais, políticas e econômicas significativas.
A Revolução Francesa foi resultado direto da crise em que a França vivia no final do século XVIII. A insatisfação popular com a crise econômica e política que o país vivia aliou-se com os interesses da burguesia em implantar no país as ideias do iluminismo, como forma de combater os privilégios da aristocracia francesa. No final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista, em que o rei Luís XVI, o poder do rei Luís XVI, como em todo regime absolutista, era pleno, e a sociedade francesa era dividida em grupos sociais muito bem definidos. A composição social da França era a seguinte: primeiro estado, clero; segundo estado, nobreza; terceiro estado, restante da população. Etapas da Revolução Francesa. Depois da queda da Bastilha, o processo de revolução espalhou-se pela França e estendeu-se pelos 10 anos seguintes, sendo somente encerrado quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder do país por meio do golpe de 18 de Brumário. A Revolução Francesa pode ser dividida dentro do período das instituições políticas que atuaram no país: Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, 1789 até 1792. Convenção Nacional, 1792 a 1795, e Diretório, 1795 a 1799. Essa divisão social na França tinha uma clara desigualdade social, uma vez que o primeiro e segundo estado possuíam privilégios que não se estendiam ao terceiro estado. O destaque vai para as isenções de impostos que ambas as classes possuíam e para o direito de alguns nobres de poderem cobrar impostos dos camponeses que trabalhavam em. O terceiro estado, por sua vez, era um grupo bastante heterogêneo, isto é, composto por diferentes grupos como a burguesia e os camponeses. Os segundos correspondiam a 80% da população francesa. Os camponeses viviam na pobreza, ao passo que a aristocracia francesa vivia uma vida de luxo. Para os burgueses, os privilégios da aristocracia do país eram um entrave para o desenvolvimento de seus negócios. A desigualdade social é a primeira causa da revolução. Toda essa situação de desigualdade agravou-se com a crise social que existia na França. A crise econômica francesa era motivada pelos elevados gastos do país. O governo francês gastava 20% a mais do que arrecadava. Esses gastos foram agravados pelo envolvimento do país em conflitos no exterior. A existência de privilégios de classe no país também contribuía para a crise. A crise econômica na França aumentava a pressão, principalmente para as classes de baixo. Uma vez que o custo de vida aumentou, a oferta de empregos foi reduzida e os impostos cobrados pela nobreza aumentaram. Essa situação em si já era o suficiente para levar os camponeses à fome. Mas, em 1788 e 1789, o país ainda enfrentou um inverno rigoroso que prejudicou as colheitas e contribuiu para que o alimento ficasse mais caro ainda. Tentativas de reformas haviam sido propostas, mas não avançaram porque a aristocracia francesa havia mostrado-se resistente às possibilidades de reformas que viessem a retirar parte de seus privilégios. Assim, em 1789, a França vivia uma situação complicada, pois a crise econômica era grave, e a pobreza e a fome levaram a população a um estado de quase rebelião. O resultado encontrado pela nobreza francesa foi convocar os Estados Gerais, uma reunião criada na França feudal e que era convocada só em momentos de emergência. Essa saída era agradável para a aristocracia francesa, pois nos moldes antigos do Estado Geral, primeiro e segundo Estado uniam-se contra o terceiro Estado. O terceiro Estado, porém, não estava disposto a manter-se nos Estados Gerais, dentro dos moldes em que ele funcionava em tempos passados. Com isso, foi proposto pelos representantes desse Estado uma alteração no funcionamento dos Estados Gerais. Em vez de um voto ser por Estado, foi proposto que ele fosse individual, isto é, todos os membros dos Estados, incluindo os mais de 500 do terceiro Estado, teriam direito ao voto. O rei francês não aceitou a proposta, e assim o terceiro Estado rompeu com os Estados Gerais e fundou a Assembleia Nacional Constituinte, com o propósito de redigir uma constituição que proporia mudanças para a França, tornando-a uma monarquia constitucional. Quando Luís XVI tentou fechar a Constituinte à força, a população parisiense rebelou-se em sua defesa.
No dia 12 de julho de 1789, a população francesa tomou as ruas de Paris. No dia 13, foi criada uma comuna para governar Paris e uma guarda nacional, espécie de milícia popular. No dia 14, a população partiu para tomar armas e pólvora do governo, e com isso atacou a Bastilha, antiga fortaleza convertida em prisão, que era usada para aprisionar opositores dos reis franceses. No dia 14 de julho, então, houve a queda da Bastilha, em que a população francesa invadiu e tomou o controle da prisão, que era o símbolo da opressão absolutista. Depois disso, a revolução espalhou-se pelo país, alcançando novas cidades e chegando ao campo. Iluminismo. A Revolução Francesa inspirou-se nos ideais iluministas, que defendiam que a autoridade deveria basear-se na razão. Os iluministas defendiam ideias como liberdade e constitucionalismo. Eram fortes defensores da separação entre Igreja e Estado, e além disso eram opositores da monarquia absolutista e defensores do método científico. As revoluções burguesas do século XVIII, americana e francesa, tiraram dos ideais iluministas a sua base ideológica. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Mbappé. Mbappé, Mbappé.